Hoje nós iniciamos uma série de 4 aulas que vão tratar sobre aliança. Interessante que o Salmo 111 que eu li, ele falou 2 vezes sobre a fidelidade de Deus na aliança. Muitas citações do pastor Sérgio na mensagem dessa manhã tratavam também a respeito da aliança, Deus conduzindo as coisas, né? A primeira lição, que é a lição de hoje, a lição de número 6, a aliança de Deus. A aliança que Deus fez com Adão e a aliança que Deus fez com Davi. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, pela manhã, mais uma vez te agradecemos, obrigado pelo culto. Que o Senhor fale ao nosso coração agora, Pai, nessa manhã, através desse assunto, da tua aliança, bênção do Senhor, graça, misericórdia do Senhor para com a nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Conceito de aliança, o que é uma aliança com Deus? Uma aliança com Deus é um acordo que une uma pessoa com Deus. Na Bíblia, Deus fez várias alianças, né? No entanto, vamos ter 4 lições aí. Com homens. Ai, que susto. Tá bom, não vai cair não. A maior das alianças é a aliança da salvação que culmina na pessoa de Jesus Cristo. Então, desde a primeira aliança, tudo vai apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Uma aliança é um acordo, um contrato, um compromisso que une 2 partes de forma legal. Na Bíblia, uma aliança também une espiritualmente, criando uma ligação especial entre as partes. A aliança define direitos e também deveres de cada parte. As bênçãos de guardar a aliança e os castigos de quebrar essa aliança. Dependendo do contexto, uma aliança podia ser um juramento entre 2 ou mais pessoas, um tratado de paz entre 2 reinos, ou até a constituição de um país, definindo a relação entre rei e seus súditos. Muitas alianças eram seladas com sangue, para mostrar que suas vidas estavam ligadas para sempre. Deus fez alianças de vários tipos na Bíblia, mostrou sua fidelidade ao cumprir todas elas. 2 alianças significativas são feitas, né? Uma com Adão e a outra com Davi. Cada uma delas relevando diferentes aspectos do caráter do nosso Deus e suas intenções para com a humanidade, principalmente no que diz respeito à responsabilidade humana e à soberania e providência do nosso Deus. Primeira aliança, então, aliança adâmica. Quais são os textos que vão nos ajudar aqui, né? A aliança adâmica significa como este povo... a aliança adâmica significa como este pacto divino com o ser humano interfere na nossa relação com Deus. Embora cada pacto tenha sido feito especificamente com uma pessoa, ele interferia na vida de todo o povo. E os pactos de Deus feitos lá no passado, eles vão interferir até a volta do Senhor Jesus. A aliança adâmica tem em suas raízes o livro de Gênesis, nos primeiros capítulos. Gênesis 2, 16 e 17. Abra aí a sua Bíblia, quem achar pode ler. Gênesis 2, 16 e 17.
Ok. É nesse contexto que encontramos a criação de Adão e Eva, os primeiros seres humanos que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Ele colocou os dois lá no jardim, dando-lhes liberdade e responsabilidade para desfrutar da criação e se relacionar com o nosso Deus. No entanto, juntamente com essa liberdade veio uma ordenança, uma condição. E a condição era obediência. Na verdade, ele instruiu Adão e Eva de que, de maneira alguma, eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa condição, não era facultativa, mas era uma maneira de testar a obediência e a fé desses seres que foram criados. Infelizmente, o primeiro casal, nós conhecemos a história, falhou nesse teste e desobedeceram a Deus, desencadeando as consequências do pecado no mundo. Ou seja, as consequências não foram somente para Adão e Eva, mas essas consequências chegaram até nós. A promessa da aliança, vida eterna. A vida eterna aqui, ela não aparece, mas ela está relacionada com o castigo, no caso da aliança ser rompida, Então, a promessa da aliança era vida eterna. A condição da aliança, obediência. O castigo, no caso da aliança ser rompida, morte. Uma vez ocorrendo a morte, cessa a vida. Então, por isso que o objetivo de Deus, o propósito de Deus, era que eles vivessem e estivessem sempre na presença de Deus, desfrutando de tudo aquilo que Deus havia criado para eles, e eles estivessem desfrutando do relacionamento com Deus. Porém, era necessário a obediência. Como não houve obediência, houve a morte. Se Adão tivesse obedecido, não seguindo o seu próprio critério de julgamento, estaria ainda desfrutando da comunhão constante de Deus. A aliança que Deus fez com Adão é chamada de aliança das obras, pelos reformados, mas a obediência perfeita era exigida para a vida eterna. Aquele que obedecesse plenamente aquilo que Deus estabeleceu, ele vai ser salvo. Então, é a salvação pelas obras, vamos dizer assim. No caso deles, foi a aliança pelas obras. A obra era obediência, só isso. Hoje, ninguém mais é salvo pelas obras. Por quê? Porque a nossa natureza, ela se corrompeu. O pecado entrou. Uma vez entrando o pecado na vida, no coração do homem, ele jamais vai ter a disposição de fazer o bem. Por isso que nós não cremos no quê? No livre-arbítrio. A condição de pecado do homem tirou dele a disposição de, por si mesmo, querer fazer o bem. Então, quando você age fazendo bem, não é por mérito seu, é porque o Espírito Santo te conduziu para fazer alguma coisa boa. E a gente entende que todas as coisas que nós fazemos somos conduzidos pelo Espírito Santo. Quando a gente vira as costas para Deus, aí a gente peca, Aí a gente é o alvo. Ok? Tudo certinho? A desobediência de Adão resultou na morte física, espiritual e eterna. O pastor Sérgio disse isso na mensagem. Ele não mostrou a minha aula para ele, ele nem mostrou a mensagem dele para mim. Mas ele disse aqui nessa manhã. Não só dele, mas também de toda a humanidade, destacando a necessidade de um Redentor perfeito. Então, Deus já tinha um propósito. Certamente Deus conhecia o coração de Adão, Deus conhecia o coração de Eva,
e ele já tinha na sua mente um plano pré-estabelecido para que o homem fosse restaurado, né? Reconciliado com Deus. Deus é vida. E a ideia de morte na Bíblia não é de extinção do ser humano, mas de separação. Aquele que peca, ele se separa de Deus. Aí vem o rompimento da aliança. Satanás, pelo fato de ter perdido seu relacionamento com Deus, desde o princípio teve como objetivo fazer a mesma coisa, conduzir o homem para que ele não se relacionasse com Deus. Gênesis 3, de 1 a 13, vai nos contar a história da queda de Adão e Eva. Qual foi a estratégia de Satanás? Fazer com que o mal parecesse bem. Olha, Deus falou para não comer, é porque Ele não quer que vocês sejam que nem a Ele, né? Que vocês tenham conhecimento do bem e do mal. Mas se vocês tiverem conhecimento, para vocês vai ser bom e tal. E fez, né, jogou aquela lábia, lançou a semente e tanto Eva quanto Adão caem na armadilha e cometem o mesmo erro. E eles desobedecem a Deus. A primeira descoberta foi a vergonha da nudez. Então, ali é a primeira declaração de que eles estavam espiritualmente mortos. Oséias 6, 7 vai afirmar isso para a gente. Deus havia provido tudo o que eles precisavam para estabelecer, só que estabeleceu um único limite para testar a obediência deles, porém eles falharam. Tinham tudo, né? Tinham tudo que eles precisavam, só bastava obedecer à determinação do nosso Deus. Aí nós encontramos o quê? A primeira manifestação da misericórdia de Deus. A completa execução do castigo, ou seja, a morte espiritual, morte física e eterna, a espiritual eles já tinham tomado consciência quando perceberam que estavam nus. Mas a morte física e eterna, ela não aconteceu imediatamente depois do pecado, porque Deus ali revelou a sua graça, providenciando assim a restauração do pecador caído. Gênesis 3, 12 e 13. Quem achou pode ler, por favor. Gênesis 3, 12 e 13. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor, Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rejeitarás, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que entendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Aí, obrigado, Eli. Tá bom. Então, o que a gente vê aí já é o pré-anúncio da vinda daquele que remiria, né, o pecado do homem. Ele te ferirá
a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Essa mensagem, passagem demonstra que o pecado deixa o ser humano sem condições de se relacionar com Deus. Daí, a nossa necessidade de arrependimento, oferta de sacrifícios para cobrir o pecado. Adão, então, depois de perceber que estava nu, ele faz uma tentativa para resolver o problema da nudez. E essa tentativa ela foi fracassada. Ele criou uma tanga com folhas, né? Observe que as roupas deles foram refeitas por Deus, com a pele de um animal. Portanto, houve ali um sacrifício de sangue, mesmo que não tivesse ali ocorrido uma cerimônia, já anunciando o que deveria ser feito para a remissão dos pecados. Os sacrifícios eram oferecidos pelos pecados do povo utilizando animais. No entanto, esse ato de Deus, obrigado, filho, prefigura o sacrifício supremo de Jesus lá na cruz, que ofereceria a sua vida como um resgate pelos pecados de toda a humanidade, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Esse pacto tem implicações importantes para a nossa vida diária, pois nos ensina a importância da obediência ao nosso Deus e viver uma vida consagrada a Ele. Não há para assim glorificarmos a Deus através da nossa vida. Tem uma frase muito interessante que diz assim: enquanto o pecado não for amar, a comunhão que o Senhor nos oferece. Mateus 11:30, se eu não estiver enganado, né? O meu fardo é leve, né? O meu fardo é leve. O Senhor Jesus vai afirmar, vai fazer essa afirmação. Alguns pré-adolescentes na escola, e a gente está fazendo um festival de ciências essa semana que vai iniciar, e ali nós vamos falar como que é o Deus comunicável. E eu percebo e eu me lembro que eu comentei com eles que Deus poderia muito bem fulminar Adão e Eva, né, e fazer um novo Adão e uma nova Eva, né? Diante de todo o seu poder, ele poderia muito bem criar um novo Adão, uma nova Eva. Simples assim, né? Mas o versículo que está em Gênesis, que é onde a gente vai trabalhar com Deus comunicável, diz assim, que versículo 9, capítulo 3, e chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou, onde estás? Então, a gente percebe aqui como que o nosso Deus é comunicável e Ele é relacionável. Ele buscou o homem, né, sendo que Ele poderia muito bem falar assim, olha, eu não estou totalmente triste e eu quero fulminar, eu não quero saber, não quero, com o olhar dele já ia tudo ser ali destituído, exterminado. Mas Ele buscou o homem com essa pergunta, antes dele perguntar, o que é isso que fizeste para Eva? Ele perguntou ao homem, onde estás? Né, ele buscou o homem, ele buscou ter esse relacionamento com o homem. Até porque eles se esconderam, né, na vergonha deles. Onde estás? Né? Realmente Deus, Ele... Durante toda a história, Ele vai atrás do homem. Durante toda a história, Ele busca restabelecer o seu relacionamento com o homem. Até que chegou um ponto com Noé, que ele dá cabo de toda a humanidade e preserva um. Aí ele fala, vamos começar de novo. Né? Vamos começar de novo. E o interessante é que, quando ele busca, ele viu em Noé alguém que era íntegro, né? Alguém que era íntegro. E ali ele reinicia o plano
para novamente buscar se relacionar com o homem. A gente precisa saber onde está, né? E a nossa necessidade é que, como eu disse aqui, né, é reconhecer a nossa condição de pecadores, sabendo que Deus sempre está pronto a nos acolher. Ele conhece a nossa limitação, Ele conhece a possibilidade que temos de nos afastar da sua presença, porém, Ele é fiel e sempre está olhando para a minha vida e para a sua vida. Então, essa é a aliança com Adão, aonde Deus exigia dele a fidelidade e prometia a ele vida eterna. E uma vez que essa aliança foi quebrada, ele faz o anúncio de que haveria alguém que iria restabelecer a comunhão entre o homem e Deus, aquele que iria esmagar na cabeça da serpente. Aí agora a gente vai para a segunda aliança, a aliança com Davi, a fidelidade eterna de Deus para com Israel. Então, aqui nós temos 2 Samuel 7, 8 a 16 e o Salmo de número 89. Esses dois textos trazem perfeitamente, né, os termos da aliança que Deus fez com Davi. O Salmo 89 fala da aliança eterna entre Deus e Davi. Interessante é que o Salmo 89 é o terceiro maior salmo da Bíblia, perde para o Salmo 78 e para o 119 de lavada, né? É um dos salmos messiânicos, porque a aliança com Davi, ela remete, né, para o cumprimento definitivo em Jesus Cristo. 2 Samuel 7,14 diz assim, que o descendente de Davi será designado como filho do próprio Deus. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Essa é a primeira citação de alguém chamado por filho de Deus no Antigo Testamento. E quem ele chama? Exatamente o seu filho, Jesus Cristo. Hebreus 1:5. Quem achar pode ler, por favor. Hebreus 1:5. Isso mesmo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Segunda parte. Isso. É a mesma citação lá de 2 Samuel. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, Paulo diz aos judeus em relação à aliança de Davi, é que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira disse, eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Isso está em Atos 13, 34. Então, lá no Novo Testamento, já o apóstolo Paulo reafirmando também aquilo que Deus disse. Isso fruto do seu relacionamento com Deus. O relacionamento que ele tinha com Deus dava a ele a certeza e a garantia de afirmar: aquilo que Deus cumpriu a Davi, ele vai cumprir. E a Timóteo também Paulo escreve: levanta-te, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, 2 Timóteo 2:8. Quando a gente olha para Mateus capítulo de número 1, nós vemos ali a genealogia de Jesus, né? E o versículo de número 1, ele vai fazer duas citações, descendente de, vamos lá?
Eu vou falar Moisés e não é Moisés, e é Abraão. É Abraão e Davi que ele fala. Mateus 1:1. Aí, ó, filho de Davi e filho de Abraão. E depois vem toda a genealogia. A troco de quê? Né? Mateus destaca Davi e destaca Abraão. A questão de Abraão vocês vão ver quando a lição tratar da aliança de Deus com Abraão. Hoje nós estamos vendo aqui de Davi. As promessas da aliança. No Salmo 89, 1:4, diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Então aqui está a aliança de Deus com Davi, aonde o trono de Davi seria estabelecido e que duraria de geração em geração. Os pactos e alianças que Deus celebra são totalmente diferentes. Sua garantia é indiscutível e não poderia ser mais segura. Nós temos, né, pela nossa natureza humana, a facilidade de quebrar os pactos, quebrar alianças, quebrar compromissos, né? Eu me lembro uma vez, nós íamos ter eleição pastoral, e eu fui consultar um pastor que havia sido indicado, e eu cheguei para ele e falei assim: olha, o seu nome foi indicado, será que você não teria interesse? Ele falou: rapaz, eu tenho um compromisso com a igreja por mais 2 anos. E eu aprendi com meu pai, também pastor, de que compromisso a gente cumpre, a gente não quebra. Eu falei: Deus abençoe. Deus abençoe, né? Então, a gente tem essa questão. E às vezes vem na coisa mais simples, né? Na coisa mais simples. Tal horário eu vou chegar lá, né? Você está fazendo um compromisso, né? E às vezes a pessoa chega e a gente atrasa, né? A gente não cumpre aquilo lá. Isso são exemplos simples do dia a dia. Mas a gente precisa valorizar a palavra nossa empenhada, né? A nossa palavra empenhada precisa ser valorizada, porque é fruto do nosso testemunho também para com Deus. No Salmo 89, 35, 37, o Eterno promete: uma vez jurei por minha santidade, e serei falso a Davi, a sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Aí nós temos algumas perguntas a responder, né? Por que a aliança de Deus é imutável e pode ser mantida para sempre? Porque ela está estabelecida na graça e não na lei. Tem a sua existência eterna na fidelidade e santidade de Deus. Nem mesmo a infidelidade da geração descendente de Davi invalidou a aliança que Deus fez. Por favor, Salmo 89, 30 a 33. Quem achou pode ler. Jamais retirarei deles a minha bondade,
nem desmentirei a minha fidelidade. Então aqui o salmista já previa a possibilidade, né? E relatando o que Deus disse, ó, mesmo que o povo se desvie, eu continuarei fiel. E na realidade, a gente vai ver que na história, a própria revista traz esse fato de que chegou um determinado tempo que a dinastia de Davi, ela se cessou. Mas Deus tinha um objetivo com isso, Deus tinha um propósito. Em tudo o que Deus faz, Ele tem um propósito, né? Tem um objetivo. E o objetivo era que não era simplesmente alguém humano que iria resolver o problema do pecado do homem, mas é que Ele iria enviar o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Deus também falou da sua aliança eterna com Davi pela boca do profeta Jeremias. Jeremias 33, 25 e 26 diz assim: assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte deles e me apiedarei. Deus dizendo e afirmando novamente, olha, se acontecer algum problema, eu vou manter a minha fidelidade. Quando teve início a aliança de Deus com Davi, Deus mandou o profeta Natã dizer a Davi, mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, 2 Samuel 15, 16. Aqui se relaciona a aliança a toda a humanidade, né? A Davi, a Salomão, os seus descendentes. 2 Samuel vai dizer assim, também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com as varas dos homens e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o seu trono restabelecido para sempre, repetindo aí o versículo que eu tinha acabado de ler. Além das pessoas, diz respeito ao trono. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, não terá fim. O Salmo 89 fala do trono de um modo muito especial. Para sempre estabelecerei a tua fidelidade, a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Verso de número 4. Farei durar para sempre a tua descendência e o seu trono, como nos dias do céu. Versículo 29. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Versículo 36. Como eu disse, a aliança foi interrompida. No Salmo 89, 38 a 49, parece que Etã não entende mais a promessa que Deus fez a Davi. Ele então lembra das promessas eternamente válidas de Deus a Davi e louvava ao Senhor por isso. Mas ele não conseguia assim se conectar às realidades que estavam diante dos seus olhos. Olha, o Senhor falou uma coisa e tem acontecido outra. O que ele via era totalmente diferente do que Deus tinha prometido. O que ele via em seus dias não combinava em nada com as promessas dadas por Deus.
parece haver uma enorme diferença entre a teoria e a prática. O que estava acontecendo? Será que Deus estava quebrando a sua palavra? Essa é a pergunta que ele fazia. Será que seria possível que ele tivesse rompido a aliança feita com Davi? Será que, aí vem o pior, né? Será que já não era mais possível continuar confiando no nosso Deus? Etã está debaixo, Etã, foi ele que escreveu o Salmo de número 89. Ele está vivendo uma tensão da sua fé e da realidade histórica que ele estava vivendo. Por isso, ele faz esses questionamentos. Que é feito o Senhor das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Mas aí, ele não para por aí, ele suplica, fala, ó Senhor, lembra-te do opróbrio dos teus servos, de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que o Senhor, os teus inimigos, têm vilipendiado. Sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Salmo 89, 50, 51. A situação do povo de Israel gera esse afastamento de Israel da presença de Deus e a aliança de Davi, e da realidade vivenciada naquele tempo. Porque Deus suspendeu temporariamente a aliança. Aí que eu falo dos propósitos que Deus tem, né? Para que as outras nações fossem também incluídas no plano redentor do nosso Deus. Ou seja, para que os gentios fossem agregados à sua graça. E com isso, nós, sendo alcançados pelo nosso Deus. No século VIII a.C., o Senhor tinha anunciado por meio de Isaías o seguinte: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54, 7, 8 e 10. Agora, ele tinha certeza absoluta de que o Senhor não iria quebrar a sua palavra, a sua promessa, que o Senhor iria permanecer fiel. Às vezes, o caminho é diferente daquele que nós desejamos, mas no final tudo fica bem e todos se unirão no louvor a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Ele transformará tudo em final feliz e concluirá perfeitamente o seu plano de salvação. Concluindo, meus irmãos, frequentemente nós também não entendemos os caminhos de Deus e vivemos nessa tensão de fé e experiência. Muitas coisas são totalmente diferentes do que imaginamos ou pensamos compreender a respeito das Escrituras. Tem coisas que a gente não entende, a gente não compreende. Às vezes a pergunta que nós mais fazemos, né, é a seguinte: poxa, a gente tem buscado viver com fidelidade, tem servido ao Senhor, por que que a gente passa por dificuldades, por que que a gente tem tantos problemas? No estudo de sexta-feira da nossa reunião de oração, eu li o Salmo 73. Né? O Salmo 73, ele fala, Asaf, né? Ele falou assim: ó Senhor, louvado seja o teu nome pelos teus grandes feitos. Mas quer dizer o seguinte, ó, quase que eu caí, né? Quase que me resvalaram os pés. Porque eu olho para o ímpio, ele vai bem, ele tem carro, ele tem riqueza, ele tem saúde, é bombado, ninguém mexe com ele. Agora nós, o teu povo, somos massacrados. Né? Quase que eu senti inveja dele.
Mas acontece uma coisa, quando Asaf entra no templo, quando ele entra no templo, ele entra na presença do Senhor, a sua visão muda completamente. Aí ele afirma assim, ó Senhor, eu sei que os ímpios, o Senhor vai dar cabo deles, mas aqueles que buscam agir com fidelidade à tua palavra, eles serão preservados. Esses estarão contigo para sempre. Louvo ao Senhor, porque o Senhor é o meu refúgio, e porque o Senhor sempre me mostra o caminho a seguir. Então, as possibilidades da gente resvalar o pé e quase cair, elas existem. Mas a gente tem que continuar andar olhando firmemente para o autor da nossa fé, o Senhor Jesus. Muitas coisas são totalmente diferentes do que imaginamos ou pensamos compreender. Às vezes sentimos como Etã quando orou: que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Muitos que esperam ansiosamente pelo arrebatamento talvez já tenham dito: Jesus, afinal de contas, quando que o Senhor vai voltar? Quantas pessoas já morreram na certeza de que eles iriam presenciar o arrebatamento, mas já estão lá na glória, né? E nós aguardamos, não sabemos quando, a Bíblia não fala quando, uma hora vai chegar. E aquele que for encontrado fiel, ele vai com o Senhor. Compreender a importância da aliança davídica, do contexto da profecia bíblica e seu cumprimento em Jesus, nos faz conhecer a promessa de Deus de um Salvador. Não há outro meio de salvação do homem a não ser por intermédio de Jesus Cristo. A aliança de Deus feita pela nossa causa. O papel de Jesus Cristo, precisamos ver Jesus como Rei eterno, que cumpre a promessa de Deus a Davi, trazendo salvação à humanidade. Então, a realidade do nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa feita a Davi lá atrás. Aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. Qual a visão reformada para nós? A aliança com Davi é uma expansão da aliança da graça, que começou no Éden após a queda. Deus promete um rei do eterno através da linhagem de Davi, apontando para Jesus Cristo, que é o cumprimento perfeito da promessa, trazendo salvação e restauração final. As alianças com Davi e Adão são fundamentais para entender o relacionamento de Deus com a humanidade e seu plano de redenção. Com esse estudo, ganhamos uma visão do caráter de Deus, suas expectativas para nós e o cumprimento das suas promessas através de Jesus Cristo. A perspectiva reformada enfatiza a necessidade de um Salvador perfeito, devido à queda e o cumprimento da promessa da graça em Cristo, garantindo a nossa redenção eterna. Enquanto que Adão e Eva precisavam obedecer até o fim, só o Jesus conseguiu cumprir, né? Ele foi obediente até o fim, e a Bíblia diz, e morte de cruz. Ele foi inteiramente perfeito. Então ele era o único que poderia pagar o preço pelo nosso pecado. E essa foi a promessa dada, essa foi a promessa cumprida pela parte do nosso Deus. Além disso, destaca a responsabilidade humana em obedecer a Deus e a soberania divina em providenciar um plano perfeito para a salvação da humanidade. Deus já cumpriu a parte dele, né? O Senhor Jesus já veio, ele venceu a morte, ele ressuscitou, e essa graça é estendida a nós. E o que a gente precisa é obedecer. Obedecer por amor, obedecer por adoração, obedecer ao Deus do meu coração.
Cântico do Jefferson. Faz tempo que a gente não canta, aliás, né, esse cântico. Vamos lá, Clenilson? Ah, o Clenilson vai matar a saudade. Ele quase chorou agora. Vamos lá. Olha o show aí, ó. Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha vontade, mas o teu querer. Faz a minha vontade ser a tua. E me ensina, Pai, obedecer. Não a minha esta vontade, mas teu plano. Não a minha estratégia, mas o teu querer. Faz a minha vontade, sou tão humano. Põe a tua vontade no meu coração. Obedecer por amor, obedecer por adoração, obedecer, obedecer ao Deus do meu coração. Não a minha esta vontade, mas teu plano. Não a minha vontade, mas o teu querer. Minha vontade será tua. Põe a minha vontade, Senhor. Põe a tua vontade, Senhor. Põe a tua vontade no meu coração. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor que cumpre, ó Pai, as suas alianças. Obrigado, ó Pai, porque diante da desobediência de Adão e Eva, o Senhor providenciou, ó Pai, um plano para que a gente fosse resgatado no relacionamento e na comunhão contigo. Obrigado, ó Pai, porque Davi viveu também de uma forma com integridade, ó Pai, diante da tua presença, e o Senhor estabeleceu com ele uma aliança de um reino que perduraria para sempre. E esse reino apontava para o Senhor Jesus, que em amor, em submissão, em graça e misericórdia, ele foi fiel. Ele obedeceu até o fim. E a gente pode, ó Pai, hoje desfrutar da tua graça e do teu perdão, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Que a gente possa buscar viver em obediência à tua palavra, aos teus estatutos, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, ó Pai. Vivendo de uma forma que sejamos do teu agrado e para a honra e glória do teu nome. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos.